Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a subcultura gótica. Primeiramente, se você caiu aqui sem ter noção nenhuma do que é a subcultura gótica, eu recomendo demais que você assista esse vídeo aqui meu, que eu vou deixar um card, alguma coisa aqui, porque nele eu explico melhor o que realmente é a subcultura gótica, a questão da música e aquela coisa toda. Mas falando de uma forma resumida, caso você não queira ver esse vídeo, a subcultura gótica é uma subcultura que tem como base a música, mas em torno dessa base existem vários aspectos artísticos e culturais que inspiram essas músicas. Então, o gótico é uma pessoa que se identifica com essa subcultura, que consome as músicas, que tem uma identificação com as inspirações por trás das músicas, esse tipo de coisa, tá? Eu tô falando de uma forma bem resumida, mas nesse vídeo que eu mencionei eu explico melhor. Então, tirando já essa grande dúvida que algumas pessoas têm, é isso basicamente que é ser gótico. Não é sair por aí só vestindo roupa preta ou coisa do tipo. Não, são várias outras questões bem mais complexas do que isso. Mas agora vamos prosseguir com as perguntas. Para tudo ficar mais organizado, eu anotei tudo. Olha só. Eu literalmente anotei aqui. Bom, eu espero que eu não tenha esquecido alguma coisa. Mas se eu esqueci, vocês comentam aí que eu respondo. Mas enfim, vamos lá. Tem um tempo que eu não faço um vídeo mais descontraído assim, então eu tô até aqui curtindo. Bom, vamos ver. Uma pergunta que fazem muito aqui no canal é sobre essa questão de vestimenta. O gótico só pode usar roupa preta? Gente, isso não faz o menor sentido, tá? Isso... Sério, vocês precisam começar a buscar referências mais antigas. Se vocês passarem a pesquisar, joga assim no Google, 80 com S, né? Que é 80s, anos 80. E goth, ou que é gótico aqui, né, no Brasil. Se vocês jogarem isso no Google e começarem a observar várias das imagens antigas dos góticos dessa época, ou até dos anos 90 também, vocês vão notar que tem muita coisa colorida ali. E que o visual deles é muito distante do que a gente imagina hoje em dia. Vocês vão observar que vários deles usavam roupinhas que parecem roupa de vovozinho, de vovozinha. Usavam saias compridas, suéteres, muitas coisas com pérolas. Muita gente não sabe disso, mas esse visual anos 80 tinha muita coisa assim, com pérolas. Então, é uma coisa muito diferente do que as pessoas imaginam. Então, assim, vamos parar de pensar que o gótico é aquela coisa que vocês veem em loja alternativa de hoje em dia, que é até bem bonito, eu gosto desse estilo também mais moderno, só que assim, o visual gótico ele vai muito além de só usar roupa preta e só aquela coisa bem padronizada que a gente está acostumado. Porque o gótico ele tá muito relacionado com toda a questão da expressão visual. Então não se prenda a uma coisa só e não acha que, assim, você não usar roupa preta vai fazer de você menos gótico. Tanto que existem até mesmo estilos dentro da subcultura que são mais coloridos, como Perk Goth, vários estilos aí que existem. Então eu recomendo que você que tem vontade de montar visuais mais coloridos, pesquise por Perk Goth, comece a observar integrantes de bandas góticas e vocês vão notar que vários deles usam roupas coloridas. Tem algumas cores que geralmente usam bastante em visuais góticos, como roxo, vermelho, verde. Cara, verde é super ficção científica. Dá pra você montar um visual muito maneiro com isso. Roxo também. Vermelho, dá pra você montar um visual meio estilo vampiro. Então, assim, é uma questão de criatividade. Eu acho que esse é um ponto que talvez esteja faltando um pouco nos góticos atualmente, essa questão de, assim, ter criatividade. Porque a gente só vê copia e cola dos mesmos visuais. Então, eu falei um pouco demais, mas eu
acho que deu pra iluminar um pouco essa questão do visual. E essa questão de, ai meu Deus, eu só posso vestir roupas pretas. Não, isso é um pensamento um pouco raso quando você olha pra subcultura em geral, tá? Então tenha isso em mente. Outra pergunta que muitas pessoas me fazem é sobre essa questão das vertentes. Então, pessoal, eu sou gótica bem antes de surgir TikTok ou coisa do tipo. E essa coisa de vertente, por mais que eu até curta um pouco, é algo relativamente novo. Uns anos atrás, você nem sequer via as pessoas falando tanto sobre isso. A gente geralmente falava, gótico estilo vampiro, gótico não sei o que lá. Mas assim, não existia esse conceito de estar preso numa vertente. Se você comentar sobre isso com alguém dos anos 80, 90, essa pessoa vai ficar, do que você tá falando? Porque assim, existem estilos dentro da subcultura gótica, como eu já fiz mesmo vídeos sobre vertentes pra vocês. Só que essa questão da vertente, elas são assim, estilos, grupinhos ali, sabe, de coisas que você às vezes se identifica mais. Por exemplo, eu gosto mais de coisas góticas relacionadas a vampiros. Aí você consome aquele tipo de coisa. Só que ficar preso naquilo é ilógico. Não faz sentido você se identificar com uma subcultura, mas só gostar disso daqui da subcultura. Você talvez só goste disso daqui, não da subcultura, entendem? Então, assim, tem gente que me pergunta, eu posso ser de mais de uma vertente? Gente, nem existe barreira nenhuma nesse sentido, tá? Se você é gótico, você é gótico. Você não é vertente... eu sou vertente de Vampire Goth. Não, você é gótico. Você pode consumir qualquer coisa dentro da subcultura gótica, tá? Tenham isso em mente, parem de se limitar tanto, vocês se limitam demais. Mas enfim, prosseguindo. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito também é sobre múltiplas subculturas. Não me julguem mal, só que eu vejo muita gente que, assim, tá com uma mania de colecionar subculturas. Depois de toda essa era do TikTok, muita coisa ficou um pouco menos complexa para muitas pessoas. Depois que surgiu toda essa questão de estéticas, sabe? As pessoas tratam tudo como se fosse estética. E, assim, estética nem estética de uma forma completa, é visual e nome. As pessoas, elas querem muito se denominar alguma coisa, se chamar de gótico, se chamar de emo. E eu não acho que a maior parte das pessoas que fazem isso realmente tem algum tipo de paixão, identificação, interesse de verdade nas subculturas. Elas querem um título, querem usar isso, querem se sentir alternativas. Então, assim, antes de você ficar pensando se você pode fazer parte de múltiplas subculturas, eu acho que é importante se questionar se você realmente se importa com pelo menos uma delas. Se você realmente tem uma identificação muito forte por mais de uma subcultura e elas têm ali ideologias, coisas que, assim, não são opostas, eu não vejo problema nenhum você se identificar em mais de uma. Lembrando que eu não sou, assim, a mestre das subculturas, eu não tenho que autorizar você a nada, tá? Isso é uma coisa pessoal sua, eu só tô falando o que eu penso. Saindo um pouco dessas perguntas que já estão um pouco batidas, teve uma pessoa que me perguntou uma coisa que eu achei bem interessante, que é a questão das inspirações indígenas por trás de visuais aí, alternativos e góticos. E assim, uma coisa que eu acho que é interessante da gente lembrar, e talvez até faça um vídeo sobre isso futuramente, é que por mais que a gente tenha aquela imagem muito europeia da subcultura gótica, vários dos elementos que a gente usa dentro da subcultura não são apenas da Europa. Então, assim, boa parte do simbolismo, por exemplo, o Anki, que é esse aqui, ó, que eu tô usando no meu brinco. Ele é um símbolo egípcio. Então, assim, várias coisas que a gente usa no meio alternativo, elas vão ter várias origens diferentes. E também tem algumas coisas que vão ter origens indígenas e por aí vai, de vários povos aí do mundo. Eu acho que é muito importante que a gente comente sobre isso, porque, assim, a gente não pode apagar a história dessas coisas. Por mais que a gente use, às vezes, dentro de uma subcultura, essas coisas têm uma história própria, por assim dizer.
Eu confesso que eu ainda preciso pesquisar muito sobre esse assunto, mas existem sim alguns elementos que têm essas origens, até mesmo indígenas. Principalmente coisas em torno da modificação corporal, sabe? Alguns tipos de piercings em específico, alguns tipos de alargadores, várias coisas assim. Então é uma questão bem interessante. Aí até mesmo algumas questões de cabelo também tem uma origem aí cultural. Então é um assunto bem complexo que eu preciso pensar e pesquisar mais antes de fazer um vídeo, sabe? Mas sim, tem várias coisas que têm essas origens. E saindo um pouco de pergunta só pergunta e para algumas perguntas que acompanham recomendações, que eu também fiz questão de anotar aqui para não esquecer. Então, me perguntaram se eu já li algum quadrinho gótico e coisa desse tipo, tá? Então, no comentário eu acho que tinham mencionado O Corvo. Eu amo o filme dos anos 90, mas eu nunca li o quadrinho, por mais que eu tenha vontade e pretendo ainda ler. E até fazer um especial aqui no canal sobre os quadrinhos e os filmes, enfim. Mas um quadrinho gótico que eu li foi Sandman, que eu acho que é um que boa parte dos góticos já leram. Inclusive, eu tô literalmente olhando pra ele agora, tá na minha frente, porque eu tô usando ele pra apoiar o celular. Me perdoem, é porque meu tripé quebrou. Mas enfim, eu também li Mordida, que eu acho que se encaixa um pouco nisso, mas eu confesso pra vocês que eu não li tanta coisa, principalmente porque boa parte dessas coisas ainda não são tão acessíveis pra mim. Porém, eu tenho vontade de explorar assim mais essa questão dos quadrinhos. É algo que eu acho interessante. Outra coisa que me perguntaram também foi sobre a questão da literatura. Se eu tenho interesse em literatura gótica, se eu consumo literatura assim. Então, esse ano até que eu consegui ler mais coisas. Tem épocas que eu confesso pra vocês que é bem complicado pra mim. Atualmente eu tenho trabalhado bastante, então tá complicado. E eu também não tenho tanta condição financeira de sair comprando todos os livros que eu gostaria de ler. Mas eu tenho sim um livro preferido, que é um pouco clichê, mas fazer o que é meu preferido, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. E tem alguns livros que eu até anotei aqui, que eu tenho vontade de ler, e tem alguns que não são tão conhecidos, tá? Eu ia falar que tá aqui do meu lado alguns, mas eu guardei em algum outro lugar os livros que eu tenho. Perdão. Mas enfim, deixa eu falar pra vocês alguns que eu tenho vontade de ler, mas que eu ainda não tive oportunidade, tá? E alguns são um pouco menos conhecidos, então talvez chame a atenção de vocês, tá? Então assim, eu anotei Um Monge, que é de 1796. Eu tenho bastante curiosidade com esse livro, porque eu já ouvi falar bem dele. Tem Carmila, que eu ainda não li, que é de 1872. Tem Morro dos Ventos Uivantes, eu já li, e também se encaixa em literatura gótica. Tem também Justine, do Marquês de Sade. Eu confesso pra vocês que eu tenho bastante curiosidade com boa parte da literatura do Marquês de Sade, porque ela é bem grotesca. E assim, eu nunca li nada dele, porém, eu acho o filme, a adaptação de, como é o nome? 120 Dias de Sodoma, eu acho que é assim, no Brasil. Eu acho bem interessante, por mais que seja grotesco, sabe? É um grotesco que tem meio que uma mensagem por trás, não é só grotesco. Eu acho que os livros dele não tem tanta mensagem por trás, mas é interessante pensar que uma pessoa daquela época tinha esses pensamentos tão esquisitos, sabe? Então eu tenho interesse em ler algumas coisas dele e fazer vídeos aqui no canal, mas eu ainda não tive acesso a isso. Então esses são alguns livros que eu tenho vontade de ler, tirando o Morro dos Ventos Uivantes, que eu já li. E pra fechar as recomendações, teve uma pessoa que me perguntou sobre filmes góticos no Amazon Prime. Então, eu sou assinante do Amazon Prime e eu confesso pra vocês que o catálogo deles é bem complicado de pesquisar coisa. Foi meio difícil, eu tive que, sei lá, ficar pesquisando por filme de vampiros e olhar tipo um zilhão de coisa nada a ver pra poder encontrar alguma coisa, e eu encontrei alguns. Tem alguns filmes aqui que eu acho que não são necessariamente góticos, porém eu acho que você, sendo gótico, pode se interessar por eles, tá?
E assim, olha, dependendo do Amazon Prime pra ver filme gótico é complicado. Acho que até o YouTube é melhor nesse sentido. Então eu anotei alguns. Um que eu gosto bastante, que é Amantes Eternos, que é de 2014. Muito bom esse filme, já comentei sobre ele aqui no canal. Que é um filme sobre um casal de vampiros, é um filme bem noturno, bem, sabe, satisfatório de assistir. Tem um clássico, Entrevista com o Vampiro, que eu acho que eu nem preciso comentar nada sobre, todo mundo já conhece e é maravilhoso, de 1994. E outros filmes que eu botei aqui foram Donnie Darko, de 2001, que acho que muitos de vocês já conhecem e gostam, e tem também Os Outros, que também é de 2001, que eu não sei dizer se é realmente gótico, mas tem uma coisa rolando ali, sabe? Então, esses foram os que eu encontrei. No YouTube tem muito mais coisa, principalmente coisas dos anos 80 e tal, e alguns filmes mais antigos. Mas eu encontrei esses. Eu acho que o Prime, ele tá funcionando melhor pra ver alguns filmes de premiação, tipo filmes de Oscar, do que esse tipo de filme. Tem muito filme que foi pra Oscar que tá entrando agora no Prime, então pra isso eu acho que vale a pena. Agora, pra filme assim, não sei. Apesar de que tem alguns filmes clássicos também, de terror e suspense. Tem O Silêncio dos Inocentes, tem Evil Dead, eu acho. Pelo menos o primeiro filme eu acho que tem. Então, tem algumas coisas ali clássicas de terror. Mas eu não considero, tipo, cinema gótico. São só filmes clássicos. Que geralmente góticos gostam, mas enfim, vocês entenderam. E pra finalizar, teve também algumas pessoas que perguntaram sobre toda a questão política da subcultura gótica. Eu vou fazer um vídeo específico com muita calma sobre isso, mas eu tenho que adiantar algumas coisas para vocês entenderem melhor sobre todas essas questões. Então, para entender sobre a política na subcultura gótica, basta você voltar lá atrás, as origens da subcultura gótica, da onde veio a subcultura gótica, a relação da subcultura gótica, as origens ao menos, com o movimento punk. Então tem várias coisas que vocês precisam estudar nesse quesito de como surgiram essas subculturas, quem eram as pessoas por trás disso, como é que funcionava, sabe, a questão social dessas pessoas. Tem várias questões. Quando a gente fala de política, eu acho que é importante lembrar que a gente não está falando de partido ou de lados específicos, mas também de questões pequenas. Então tem coisas que vocês vão ter que se questionar, como a questão do consumismo, a questão da forma que vocês veem o mundo, a forma que vocês tratam os outros, os pensamentos que vocês têm com os diferentes tipos de pessoas. Então, vários questionamentos, tá? Mas uma coisa que eu adianto pra vocês é que o gótico não bate com o conservadorismo. Não faz sentido quando você observa as origens e as inspirações por trás do gótico. Se você é uma pessoa que é mais conservadora, eu diria que você pode curtir algumas coisas da subcultura gótica, mas ser mesmo gótico, se identificar por completo e conservador, não faz sentido, na minha opinião, e eu acho que na opinião da maior parte dos góticos. Mas enfim, eu não vou me aprofundar muito nisso nesse vídeo, foi só pra esclarecer um pouco, beleza? E é isso, pessoal. Me perdoem se eu tiver esquecido de alguma pergunta, deixa nos comentários, talvez eu faça uma parte 2, eu não sei. Eu falei bastante, tô até meio rouca, mas espero que tenha esclarecido algumas coisas pra vocês, tá? E, enfim, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Tá começando a fazer calor aqui onde eu moro, tô derretendo. Então, tô doida pra desligar a câmera. Mas enfim, pessoal, novamente, muito obrigada e até mais!